Olá pessoal, eu sou a professora Edinalva e estou aqui hoje no plantão Tira Dúvidas da disciplina Tópicos Especiais de Gestão. Antes de iniciarmos as soluções das dúvidas, vou estar fazendo aí um breve resumo das unidades desta disciplina. Na unidade 1, estudamos o choque externo, a dívida externa e os impactos internos que ocorreram no Brasil. A partir de 1929, o Brasil iniciou um processo de industrialização, estimulando a produção interna, ou seja, de bens de consumo, para reduzir a dependência externa de importação. Na década de 1949, o Estado passou a ter um domínio estatal e, com isso, passou a ser um indutor e planejador do crescimento econômico do país. No final da década de 60, um período denominado como milagre econômico, ao qual o Brasil teve um crescimento significativo da dívida externa, devido à facilidade de obter recursos externos em função da liquidez no mercado financeiro internacional. A partir da década de 70, foi chamado milagre econômico, que foi no período aí 1968 e 1973, para que a economia brasileira, o seu crescimento foi financiado por investimentos estrangeiros, por meio de empresas e por crédito de instituições financeiras do exterior. As medidas econômicas adotadas nesse período incentivaram três principais setores dentro do Brasil. As empresas brasileiras, como a indústria têxtil, processamento de alimentos, produção de bens e consumos duráveis, e a mão de obra dessas empresas era com profissionais com pouca instrução e, obviamente, salários baixos. Um outro setor também que foi incentivado foi as empresas multinacionais, na qual produziam seus bens e consumos duráveis, no caso de automóveis, eletrodomésticos, possuíam profissionais mais qualificados e, por sua vez, salários mais altos. E as empresas estatais eram responsáveis pelos investimentos nas indústrias de base, como a energia elétrica, indústria pesada, telecomunicações e a indústria bélica. Na década de 70, o Estado assumia também a responsabilidade de investir na infraestrutura, no transporte, na educação e nas usinas e estradas. Nesse período, foi possível ampliar o consumo, resultando num novo padrão de vida das cidades. Consumo de carros, eletrodomésticos, que surgiam escolas particulares, investimentos em universidades públicas, ou seja, o Brasil começou a dar alguns sinais de crescimento. E no período militar, a presença da intervenção do Estado foi de condição fundamental para o avanço industrial, principalmente para os setores de produtores de bens de capital e insumos básicos. Em 1975, o governo implantou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que com o objetivo de melhorar a infraestrutura produtiva do país, visando reduzir a dependência da energia e outros insumos básicos. Na década de 70, o Estado assumia também a responsabilidade de investir na infraestrutura, na educação, nas usinas, e o Plano Nacional de Desenvolvimento ele fez com que houve a produção dos insumos básicos pelas empresas estatais, como a produção de energia, e a produção dos bens de capital ficou em cargo das empresas privadas. O primeiro choque de petróleo, que ocorreu nos anos de 1973 e 74, quando os países do Oriente Médio perceberam que o petróleo era um bem
e que tinha um esgotamento. Então, em relação a isso, eles reduziram a produção e elevaram o preço, para que eles pudessem defender os seus interesses como produtores do produto. E isso fez com que houvesse o aumento nos preços dos produtos importados e queda nas exportações, né, levando uma desaceleração do crescimento e aceleração inflacionária. A marcha forçada foi a opção do governo, que foi uma política econômica voltada para a manutenção do crescimento por meio do endividamento externo. O governo brasileiro ele continuou importando petróleo, matéria-prima para o crescimento da economia, porém ele não repassava os aumentos das importações aos preços dos produtos aqui no mercado interno. Ele absorvia isso para ele, para que se pudesse fomentar aí, né, um crescimento. E em 79 ocorreu o segundo choque do petróleo e o Brasil era altamente dependente da importação do produto como fonte de energia de matéria-prima para a indústria nacional. Em 1982, o Brasil buscou apoio para a renegociação da dívida junto ao FMI. E em 1983, todos os superávites comerciais registrados no país eram destinados para o pagamento de juros da dívida externa. Na unidade 2, é feito um retrospecto, né, da falência do Estado, da especulação financeira, hiperinflação e a inviabilização do sistema financeiro ao longo do prazo. Então aí a gente pode perceber que em 1974 o general Ernesto Geisel, né, na presidência do Brasil, né? Em 76 o governo militar com sua imagem comprometida. Depois, em 79, o João Batista Figueiredo, ele assume a presidência do Brasil com um projeto de voltar à democracia do país. Em 84, houve aí a mudança, uma mudança política, né, nas diretas já em 1985, com as eleições das diretas já, onde o Tancredo Neves ele foi eleito e ele veio a falecer devido à sua saúde aí, e aí o vice, que foi José Sarney, tomou posse, né, como presidente aí do país. Em 85 foi o fim da ditadura militar no país e José Sarney se tornou o primeiro presidente civil do Brasil, né? E em 1989 as eleições de diretas já. A economia brasileira iniciou na década de 1980 com enormes déficits no balanço de pagamentos decorrentes do endividamento do Estado para financiar as empresas estatais na economia brasileira, para que pudesse aí proporcionar o crescimento. Durante esse período, a crise econômica se agravava com desequilíbrio no balanço brasileiro de pagamentos, inflação elevada e problemas sociais, ou seja, havia tudo isso dentro do país. O aumento da inflação alimentava a especulação e a carga financeira sobre o endividamento das empresas, fossem elas públicas ou privadas. A necessidade de financiar os passivos externos passou a exigir do governo brasileiro a redução de gastos e o corte nos investimentos internos. Quando o país recorreu ao FMI para fazer uma negociação da dívida, né, a instituição ela exigiu um rigoroso ajuste na economia brasileira, a fim de financiar os desequilíbrios nas contas externas do país, ou seja, exigiu do país aí algo concreto para que pudesse aí resgatar, né, liquidar a sua dívida. Na década de 80, o país passou por um rigoroso período de instabilidade monetária e cambial e restrições de crédito, dificultando ainda mais o pagamento de sua dívida.
né? E com isso acentuou-se a desigualdade social, né? A classe A, as pessoas que eram consideradas a classe A começaram a diminuir o seu poder aí aquisitivo. E por sua vez aí, né, quem era da classe C também conseguiu aí se dar uma estabilizada. A expressão falência, como demonstra a unidade, ela é por causa do fim da ditadura, né? E o início de um novo modelo de gestão pública, definido ao longo da década de 1980, onde houve a redefinição dos das atribuições do Estado e do seu papel na economia. Nessa mesma década, foi um período conhecido como a economia como a década perdida, né? Foi representada pela redução das taxas do crescimento do PIB, aceleração da inflação, redução do poder de compra dos salários, queda no nível de emprego, desequilíbrio no balanço de pagamentos, né? Ou seja, a década de 80 foi marcada aí por grandes situações que o Brasil aí viveu. Na primeira década de 80, para honrar os compromissos da dívida externa, o governo brasileiro realizou ajustes que resultaram em superávites comerciais. Para alcançar esses objetivos, ocorreu a desvalorização da moeda local. Assim, a recessão econômica pôde conter a demanda, gerar excedentes para exportação e reduzir as importações. A partir de 1984, a economia voltou a crescer, começou a dar o seu respiro, principalmente na recuperação norte-americana, né? A grande preocupação do governo passou a ser o combate à inflação a partir desse período. Em 1986, com o Plano Cruzado, possibilitou aí políticas de congelamento de preços, o que representou a inflação. Passando um período de congelamento, a inflação voltou, ainda mais acelerada, passando aí em torno aí de 2.000% no final dessa década. Na unidade 3, ela diz, o seu tema é as transformações estruturais da economia mundial e o Brasil dos anos de 1990. No final da década de 70, havia uma dinâmica da forma da operação da interação dos sistemas econômicos. E essas modificações propiciaram alguns movimentos que ocorreram aí, começaram a ocorrer aí na década de 80, dando sinais, e se realmente de fato se instaurou aí a partir de 1990, como no caso a globalização, né? A gestão do regime de acumulação centrado na química e metalomecânica e o advento da revolução produtiva de microeletrônica, né? Acumulação financeira. Após a Segunda Guerra, a economia mundial teve crescimento econômico e alguns autores afirmam que esse período foi chamado a Idade do Ouro, pois o Estado marcou presença. Os países desenvolvidos, né, tiveram um aumento na sua produtividade com base no desenvolvimento tecnológico. As empresas multinacionais migraram para países em desenvolvimento na busca de menores custos trabalhistas e vantagens trabalhistas. Em 92, a Europa, né, por uma estagnação econômica, né, foi assinado um tratado que criou o euro. O euro é a moeda, né, única de todos os países aí que estão aí na Europa, que fazem parte da Europa, perdão. Em relação à economia brasileira, as mudanças ocorreram ao longo da década de 1990. Dentre elas, a desregulamentação do sistema financeiro e mercados, a flexibilização de alguns monopólios, redefinição de regras de concessões de determinados serviços públicos, abertura comercial, reestruturação industrial, privatizações, formação e a consolidação do Mercosul e a estabilização monetária. Então, a partir de 1990, o Brasil começou a dar os seus primeiros passos em virtude
do presidente eleito Collor, né, ele abriu as fronteiras do país, onde houve a possibilidade de importar e exportar. E isso foi um marco muito importante para a economia brasileira, né? Essas transformações, elas foram marcadas por um fenômeno denominado globalização, né, que ocorreu no aspecto comercial do sistema produtivo, financeiro e institucional. Isso fez com que as estruturas econômicas do país se reorganizassem e se readaptassem em busca de valorização do mercado, aumento da competitividade, menor participação do Estado na economia, ou seja, o fato do país abrir as suas fronteiras, permitir a importação, a livre importação e exportação, fez com que as indústrias nacionais saísse de sua zona de conforto e começasse aí a melhorar os seus processos internos e a desenvolver um produto com mais qualidade. Por quê? Porque estava vindo produto de fora com qualidade e este, por sua vez, estava competindo internamente. Então, as indústrias, as organizações, as empresas, elas precisaram se adaptar nesse processo. Nesse período, a partir dos anos de 1990, houve muitas empresas que elas fecharam, encerraram as suas atividades, pelo fato de elas não terem conseguido se adaptar a essa nova economia, a essa nova exigência de mercado, né? Com o governo do Collor, né, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade foi criado com a finalidade de propagar novas técnicas de produção, gestão e mudanças organizacionais. O BNDES, ele também teve um papel fundamental para esse crescimento, né, nessa reestruturação industrial, oferecendo linhas de crédito tanto para empresas grandes como para as pequenas empresas, né? E ele gerenciou grandes reformas com o objetivo de reordenar o papel do Estado, deixando o lado da figura do Estado como empresário, né, como forte atuação nas empresas estatais e passando aí a exercer o papel de Estado regulador, de fiscalizador, que é o que nós, até hoje. Na unidade 4, né, é a inserção do Brasil no comércio internacional. Esse processo do Brasil no comércio internacional veio acontecendo de forma lenta e gradual, né? Antes do presidente JK, os países ancorados somente em suas exportações em produtos agrícolas, né? Soja, milho, ou seja, eram produtos commodities. A partir de 1950, né, o Brasil passou a inserir de forma mais presente no cenário internacional, exportando de forma mais robusta, né, como produtos de maiores valores. O Brasil, ele teve também vários governos militares, como já vimos, que viveu um razoável crescimento econômico, porém sem foco no comércio exterior. Houve um foco exagerado no mercado interno, né, marcado por um alto grau de protecionismo das empresas nacionais. O Brasil, nesse período, ele perdeu a sua competitividade e inovação tecnológica, né? As empresas se preocupavam apenas com o mercado convencional, ou seja, para atender internamente mesmo. E com a democracia, a partir de 1985, né, mesmo o vice-presidente tomando posse, ele tinha como a sua preocupação os problemas econômicos nacionais, mas ele não deu tanto importância, não intensificou seus investimentos ou em políticas públicas para o comércio exterior. E com a abertura do comércio a partir de 1990, houve a introdução de uma política comercial ao comércio internacional e, ao mesmo tempo, uma política de redução de barreiras alfandegárias. Isso levou uma avalanche de produtos que criaram uma nova ordem na economia nacional,
que não estava acostumada a concorrer com produtos de alta tecnologia com uma boa relação de custo versus benefício. Os governos pós-Collor entenderam que esta política de comércio externo deve ter uma linha como base em um planejamento e que tenha um foco em políticas públicas pautada na exportação e importação. Então deve ter aí um planejamento com políticas públicas nesse setor. Na unidade 5 é estudado os aspectos operacionais do comércio exterior, ou seja, a economia mundial ela vem passando por grandes transformações e com isso é necessário se estabelecer regras, né, para que se possa, de fato, importar e exportar produtos. O objetivo dessas transformações foi a troca de bens e serviços entre os países, né, caracterizando aí a globalização. Isso culminou numa necessidade de adoção de novos padrões de competitividade, informações e tecnologia e desempenho. Para a viabilização da abertura do mercado, tornou-se necessário para o Brasil a reestruturação interna da área política, capaz de regular e normatizar as ações de importação e exportação, bem como reestruturar as suas estratégias de inserção no mercado internacional. E isso possibilitou com algumas consequências que refletiram num cenário de maior competitividade e novas exigências para atuação e sobrevivência no âmbito internacional. A atuação do comércio exige que os países se organizem, né, e se regulamente as suas atividades voltadas às trocas internacionais. Assim, são necessários organismos que regulamente e controle esses procedimentos organizacionais. No Brasil, os organismos são compostos por Câmara do Comércio Exterior, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, Banco Central do Brasil e Receita Federal. Na unidade 6, é estudada a sistemática da exportação e importação. Nessa unidade, vocês vão aprender o que é uma exportação. Né? A exportar que pode ser produto ou serviço que vai ser enviado para um determinado país. E para que ele possa enviar esse produto para um determinado país, ele tem que, a empresa ela tem que passar por todo um processo interno de regularização mediante as instituições que nós vimos. Tá? E a partir daí, a empresa vai poder oferecer o seu produto e o serviço internacionalmente. Tá? Qual é a vantagem disso? Maior produtividade, ela não vai se basear internamente só no consumo interno do seu país, da sua região, mas também ela vai poder aumentar a sua produção para que ela possa exportar. Diminuir a carga tributária, né? Ou seja, se ela tem um volume de produção e ela vende no mercado interno, ela tem uma carga tributária e caso ela duplique essa produção, o total vai ser absorvido diante dessa carga tributária, né? Esses produtos aí que serão aí, duplique no caso, que serão exportados, tá? A empresa exportadora, ela deve saber que vender no mercado externo é certamente muito diferente do que no mercado interno, né? E ela deve estar sujeita a todos os hábitos, as leis, os regulamentos do país para o qual ela vai vender. Ela tem que cumprir com todas as legislações desse país que vai comprar o produto dela. Né? Ela tem que saber quais são as normas, os padrões de qualidade que é exigido por esse país. Ela não pode se aventurar
e querer vender em determinados países. É interessante e é necessário ela efetuar uma pesquisa de mercado para se de fato o seu produto vai ser aceito naquele país, né? Os conhecimentos dos procedimentos aduaneiros, né, os trâmites burocráticos necessários para poder efetuar toda a parte de exportação. Né? Negociação das condições de vendas, a escolha da maneira de receber o produto de venda, isso é uma tratativa mais comercial. E toda a documentação envolvida em todo nesse processo de exportação. A importação, ela é o processo contrário de exportação, ou seja, é importar produtos ou serviços de outros países, ou seja, de lá para cá, né? É um mercado que necessita de uma diversidade de bens que movimenta a economia, ou seja, nós precisamos desses insumos para a nossa economia e isso faz com que seja necessário a importação de produtos e insumos não disponíveis, né, nos países ou ofertados a preços menores. A importação consiste na entrada de mercadoria, dos serviços, vindo do exterior. Também pode incluir serviços ligados à aquisição dessas mercadorias, como fretes, seguros, serviços bancários, né? Para iniciar esse processo de importação, a empresa ela deve estar cadastrada, né, no registro de exportadores e importadores da Secretaria do Comércio Exterior e do Ministério, né, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ou seja, das instituições que regulamentam aí todos os trâmites de importação e exportação do país. Deve ter o contato do fornecedor, né? Deve haver aí os tratamentos administrativos, né? Ou seja, toda a parte de tramitação administrativa para que possa se ocorrer aí, de fato, a importação, como por exemplo aí, se existe a necessidade ou se é possível se isentar de alguma licença, né? Ou seja, ser dispensado de algum tipo de licença, sujeitos a qual tipo de legislação ou licenciamento é necessário realizar, tá? Os tipos de importações que devem ser aí, que ela pode se enquadrar, que ela pode ser de forma direta, né, onde o importador ele entra em contato direto com o exportador e faz toda a parte, todos os trâmites, todos os acordos para que de fato a operação possa se concretizar. E de forma indireta, onde ela vai utilizar de empresas intermediárias de operação, que geralmente são aí os trade ou uma empresa comercial importadora, tá? E essa forma indireta, ela pode ser por conta ordem, né? A importadora que promove em seu nome o despacho aduaneiro da importação da mercadoria adquirida por outra empresa, ou encomendada, né? Uma empresa adquire os produtos no exterior com recursos próprios e este, por sua vez, promove o despacho aduaneiro da importação a fim de revendê-las posteriormente dentro do mercado. O embarque de mercadorias e documentação, que após o embarque da mercadoria cabe ao exportador, né, notificar ao importador por meio de comprovante o embarque da mercadoria, né, para que ele possa aí depois, no momento de fazer a sua retirada dos produtos, ele tem aí os documentos em mãos necessários. E os tributos incidentes dentro desse processo de importação. Quais são os tributos aí envolvidos em todo esse processo? No caso aí é citado imposto de importação, imposto de produtos industrializados, imposto de circulação e mercadorias e serviço, PIS e COFINS. Com isso, eu concluo um resumo das unidades. Vamos para um breve intervalo e voltamos já para as dúvidas.
Pessoal, como não tem nenhum aluno com dúvida, eu considero o plantão de dúvidas encerrado, mas se vocês porventura durante essa semana sentirem a necessidade de estar questionando, perguntando alguma coisa, entre em contato pelo fórum no ambiente virtual ou por mensagem. Paz e bem!